Shalom, shalom, povo de Deus, povo santo que vai morar na glória. Amém? Poder se assentar, fale com seu irmão aí. Diga: hoje é culto de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Por isso vamos ouvir, porque a depender do que você vai receber e praticar através de uma fé operosa, você certamente vai agradar ao seu Deus. Amém? Queria dar paz do Senhor para que estão no conforto da sua casa, nas redes sociais, dizer que é um privilégio estar na presença do Senhor, na comunhão dos santos. Mas entendo também que a internet é um meio de comunicação onde o Evangelho pode se propagar nos quatro cantos dessa terra. Então eu louvo a Deus pela TV Mains, por toda a equipe da mídia que estão trabalhando para que tenha qualidade tanto de vídeo como de áudio. Gostaria de fazer menção ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, nossos líderes, dizer que é um privilégio ser ovelha desses líderes tão amorosos, tão cheios da presença do Senhor, verdadeiros mestres da palavra do Senhor. E nós somos apenas discípulos, como ele mesmo diz, né? Somos as mulas que vão, os jumentinhos que vão deixar ser trabalhado por Deus para estar no centro da vontade dele. Amém? Mas sem mais delongas, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5. Quero dar parte do Senhor também ao meu pastor Tiago, que se encontra aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Sinta-se honrado, fazemos menção ao Senhor também. Um abraço à pastora, a toda a congregação. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 25, vai dizer: e certa mulher que havia 12 anos, deixa eu ver a tradução aqui, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, diga, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, diga, vá em paz, e ser curada deste mal. Amém? Senhor Deus santo e eterno, Pai, graças te damos, esta é a tua palavra. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, porque nós somos pequenos mediante um Deus tão grande que tem se apresentado para as nossas vidas todos os dias. Este local de oração, essa casa de oração,
é mais uma testificação do que o Senhor pode fazer na vida de homens tão limitados como nós. É o Senhor que dá o plano, o Senhor que dá o projeto, um plano perfeito para as nossas vidas, e nós apenas procuramos, Senhor, fazer aquilo que nos cabe, porque ao homem cabe o possível, mas ao Senhor o impossível o Senhor faz acontecer, seja na revelação da Tua palavra, seja na unção que vem quando o Senhor, meu Pai, quer salvar, curar e libertar, e a unção quebra jugo e desbarata todo o exército. Por isso repreendemos todo mal, todo espírito espião que tenta fazer com que as pessoas sejam setadas aqui neste ambiente de glória. Por isso, Senhor, repreendemos, meu Pai, o roubador da palavra, e decretando céus abertos e a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Pai, fala comigo como o Senhor já tem falado. Se o Senhor quiser mudar, o Senhor vai mudar ao decorrer, mas não permita que venha sair nada dos meus lábios se não estiver no centro da tua vontade. O intelecto até nós nos esforçamos, mas sabemos que é o Espírito Santo que nos revela. Por isso, ao longo dessa pregação, que o Senhor vê graça em nós, vê graça em mim. Fala comigo, ministra e ministra também. O principal, a vida que precisa ser alcançada, mesmo que seja uma, mesmo que seja aquela que vai ser salva ou que vai ser curada, não importa, é que teu nome seja exaltado no nosso meio. Essa é a oração que eu te faço, grato e aplaudindo ao Rei dos Reis. Aplaudo o Senhor. Amém? Tenho 43 minutos. Falar em fé, para mim é um desafio. Como assim, pastor? Se o senhor acabou de falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós falamos de todos os prodígios e maravilhas que o Senhor fez nas entrelinhas da palavra do Senhor, ao mesmo tempo o Senhor vai nos cortando e trazendo a memória de tudo aquilo que nós passamos, até o ponto de nós nos desarmar e nos render ao Senhor, entregar nossa vida ao Senhor. A mensagem do Evangelho é arrependimento, mudança de direção, confissão e o deixar para alcançar a misericórdia do Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele vai tentar o máximo impedir que as boas novas do Senhor cheguem na vida de cada um. E eu estou falando aqui de uma mulher que a palavra do Senhor disse no seu versículo 26, que era uma mulher que era provida de recursos. E eu queria que você já colocasse o tema aí, para me ajudar, o pessoal da mídia, porque lendo esse texto, o Senhor me levou também para outro texto. O tema é rompendo limitações, movidos pela fé. E todos nós temos limitações nas nossas vidas, e a forma que o Senhor nos alcança independe do espaço, do tempo, porque Ele é dono do tempo, é dono sobre todas as coisas. Todas as coisas estão no domínio do Senhor. Mas o que interessa para o Senhor é que a nossa alma, que outrora estava aflita, ela seja curada. E o Senhor traz o refrigério na nossa alma e traz a paz que excede todo entendimento. Mas até entendermos isso, nós passamos pelos processos. Essa mulher, ela tinha recurso, assim mesmo como no outro capítulo, Lucas 19, a partir do seu versículo 3, vai dizer que Jesus também estava passando, só que aqui por Jericó. Aqui estava passando por Cafarnaum e lá por Jericó. E tinha um homem rico, um homem que tinha recursos, Zaqueu, que precisava também ter um encontro com o Senhor. Mas essa mulher aqui, ela jazia de uma enfermidade de 12 anos. E 12 anos não são 12 dias. Muitas das vezes nós estamos aqui, o pastor bem sabe, nós estamos aqui muitas das vezes nervosos com aquilo que o Senhor nos confiou. E nós olhamos para as ovelhas, para as pessoas que estão recebendo a palavra do Senhor,
e sentimos a inquietação, porque o inimigo vai tentar ao máximo fazer com que você se distraia e não receba que vem da parte do Senhor. E nós vemos muitas das vezes pessoas dando aquela velha coçada no relógio, né, disfarçando. Será que o culto vai demorar mais um pouquinho? Porque é assim mesmo, quando nós não estamos na maturidade espiritual, estamos novos na fé, a palavra do Senhor, ela não é recebida com tão bom grado, porque toca em assuntos que nós não gostaríamos de ouvir. E 12 anos não são 12 dias. E eu fiz a conversão, né? 12 anos dá aproximadamente 6.111.200 horas. E muitas das vezes nós estamos aqui com a mensagem que agora tem 40 minutos, e estamos inquietos olhando para o nosso relógio, onde o maior interessado somos nós de recebermos a nossa cura. Bem verdade que essa mulher, ela estava debaixo de um legalismo, onde em Levítico, e eu peço que adiante logo, coloque Levítico por gentileza, capítulo 15, versículo 25 a 27, que diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que lhe tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Amém? Diz aqui que essa mulher, ela tinha uma limitação. Pelo fato de ela passar o período onde a mulher, ela fica fértil, como todas as mulheres, uma vez por mês. Normalmente a maioria das mulheres 5 dias, o dia das regras ou da menstruação, como se queira, a mulher sangra, mas essa mulher, ela tinha uma enfermidade que ela passou durante 12 anos com esse fluxo intermitente. Aos casados, como é difícil muitas das vezes esse período do ciclo menstrual da esposa. Há uma mudança de comportamento, até pela própria carga hormonal. E estamos falando aqui no período onde existia a lei de Moisés, onde essa mulher, ela foi isolada. E me remete ao isolamento, um período que o Senhor me resgatou, 2008, se eu não me engano, o pastor Ednório não está aqui para me ajudar, onde nós tivemos um filho, um bebê cardiopata, com tetralogia de Fallot, e essa criança, ela precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Só que eu não entendia nada de medicina, e toda criança com uma situação grave de saúde, ao chegar no médico, ela precisa passar pelo isolamento antes de ir para a UTI, junto com os outros bebês. E como é difícil estar isolado de tudo e de todos. Como é difícil querer resolver algo que você acha que está diante das suas mãos, mas passa longe da solução, porque você não vai conseguir resolver. O que é possível você resolve, mas o que é impossível só Deus para resolver nossas vidas. E naqueles dias o tempo parece que não passava. Nós ficávamos incomodados e nós sabíamos que não poderia ter contato. É como se tivesse uma doença terminal contagiosa, mas não, era uma questão somente de cautela, de proteção para os outros bebês. Mas ali, hoje à tarde, o Senhor ministrou no meu coração, como foi difícil para essa mulher passar 12 anos, estando separada, muitas das vezes da família, das pessoas próximas, que já tiveram outro contato, antes de ser acometida dessa enfermidade. E aquilo me marcou muito, porque muitas das vezes nós passamos os nossos problemas, nossas dificuldades
e os dias vão se prolongando, e nós sequer nos damos oportunidade de entender que sobre todas as coisas o Senhor está no controle e tudo Deus tem um propósito. Fala aqui de uma mulher, como também Lucas, um homem que era rico, que cobrava imposto do povo de Deus e era um coletor de imposto, mas que ele soube notícias que estava passando um homem de Nazaré, que estava curando, que estava sarando, que estava libertando. Inclusive teve contato com um jovem rico, mas não convenceu, porque onde Jesus passa, nem todo mundo vai convencer. Às vezes você vem para a igreja, recebe uma palavra abençoada, mas não se rende ao Senhor. É normal, passa a vez, mas logo adiante o Senhor vai ter com Mateus. E Mateus, ao ouvir o Senhor passar e o Senhor chamar ele, vem comigo, larga tudo e vem. E Mateus não pensa duas vezes e larga tudo e vai seguir o mestre. E aquilo incomoda Zaqueu. E Zaqueu começa a ser trabalhado pelaquilo que ele está ouvindo notícias e vendo a testificação através das pessoas que outrora ele conhecia, que às vezes estava no mesmo patamar social que ele, mas ouve a notícia. Assim somos nós. De vez em vez nós ouvimos uma notícia. Sabe aquele médico lá? Se converteu. Sabe aquele vendedor de carro? Se converteu. Sabe aquele sem vergonha que dava golpe em todo mundo? Se converteu e está restituindo. Caso ele estivesse devendo 4 vezes mais. Assim é o poder quando Jesus passa. Quando Jesus passa, o ambiente nunca mais vai ser o mesmo. Mas tinha uma limitação, porque Zaqueu, assim como essa mulher, tinha uma limitação. Ele era pequeno. Então, em meio a uma multidão, que a palavra do Senhor toda vez que fala sobre multidão, é a partir de 3.000 pessoas, porque onde Jesus chega é assim, arrasta a multidão. Então vamos calcular mais ou menos 4.000 pessoas, tanto na multidão de Zaqueu, lá em Jericó, quanto na multidão aqui, onde Jesus estava passando em direção à casa de Jairo, que tinha uma filha que jazia doente e que precisava, através da prostração de um que outrora estava julgando Jesus, porque na sinagoga Jesus era julgado, porque é a novidade que eles não queriam entender, que chegou para curar, libertar, não para dar fim à lei, mas se fazer cumprir, agora da maneira que é bem verdade, o homem daquela época não conhecia, só conhecia a lei. Você só dá aquilo que você só oferece aquilo que você pode dar, o que você conhece. Então é natural, foi normal aquela situação. Mas Jesus mesmo assim encontrou com Jairo e disse: vamos lá, vamos curar sua filha. E no meio do caminho encontra com essa mulher. E essa mulher, ela tem a sua fé ativada pela o entendimento através dos testemunhos que ela recebia, de contatos que Jesus tinha com leprosos. Jesus não dispensava ninguém de mãos vazias. Ele chegava e fazia, operava. Ele fazia com que a pessoa começasse a viver uma fé operosa. O que era curado passava a realmente falar para promover transformação e cura na vida da outra pessoa. Quem era liberto falava: eu era endemoniado e agora eu sei que liberta, vamos lá. E aquilo estava atraindo uma multidão. Só que essa mulher, ela ouve falar de Jesus, versículo 27. Ouve falar de Jesus e ela toma uma atitude, porque assim, Jesus faz um milagre, mas quem tem que apertar o botão da decisão somos nós. Um dia, lá no início, quando eu me converti, eu que tive que apertar o botão da decisão, porque Deus permite às vezes a gente passar por certos tipos de situações, porque
Deus tem propósito em tudo. Morte de um filho, até quando você vai ficar lutando e relutando e vendo os anos passarem e não vai deixar Deus ser Deus na sua vida? Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser algo que a sua alma está aflita e você não está conseguindo controlar e se perde em meio às suas atitudes no dia a dia, no trabalho, na igreja, com seu próximo, como foi dito aqui no dízimo e oferta. Porque domínio próprio, só quem tem domínio próprio é quem já realmente já começa a apresentar o fruto do Espírito Santo em sua vida. É menos de mim, mais de Deus. A carne militando contra o Espírito prevalecendo e começando a fluir de dentro para fora aquilo que não é e que o dinheiro não pode comprar. Somente recebe as coisas celestiais quem realmente entende que ouviu falar e creu no Jesus que opera um milagre, que é o mais interessado em te curar nesta noite. É culto de fé. E essa mulher, ela, mesmo correndo o risco de ser julgada, condenada ou até mesmo morta, ela foi atrás de Jesus. Temos tanta coragem para fazer tanta coisa como estamos no mundo, mas para ir atrás de Jesus nós ficamos pensando na consequência. No interior o povo fala: eu estou doente, mas o que é que o povo vai pensar se eu entrar na igreja da lei dos crentes? Já ouviu esse termo? Da lei dos crentes. É assim que nos rotulam. É normal, natural, porque eles não conheceram ainda o nosso Salvador. E impede, deixa de perder uma grande oportunidade de ter encontro com o Mestre. Apenas um toque. Você já tocou nas vestes do Senhor para receber aquilo que por muitos anos perdura aí dentro de você, onde sua alma está aflita, onde os números não batem e o tempo passa e você se encontra o tempo todo sangrando, e Ele quer estancar essa ferida dentro de você. Porque enquanto os recursos podem proporcionar, patrocinar médicos bons, caros, e nós temos médicos maravilhosos. Quero mandar um abraço para o doutor José Guilherme, nosso médico aqui. Temos psicólogos, temos profissionais de excelência, é isso. Mas tem determinadas situações que nem a medicina resolve. Quando é impossível para aquilo que Deus nos habilitou para ajudar uns aos outros, somente Deus. Mas o tempo passa, os cabelos brancos aparecem. Para quem não tem cabelo, eu estou olhando um aqui, não tem jeito. Mas, e você? Vai apertar o botão da decisão? Porque Zaqueu também viu Jesus passando, ouviu que Jesus estava entrando em Jericó e saiu correndo, e ele, como coletor de impostos, poderia estar em uma situação de ridicularizado. Olhe, o representante de Roma corre em meio à multidão. Então ele vai na frente, ele corre, e como era pequeno, ele busca uma árvore, sobe numa árvore e fica esperando Jesus. É assim que Deus faz quando você antevê o problema. Ele dá um plano perfeito para você. Ele dá estratégias quando realmente você quer alcançar Jesus. E aí você não fica esperando 10 minutos para o culto começar. Você, não, pode ter engarrafamento, eu vou adiantar. Ó, fui, partiu igreja. É assim, isso chama a atenção do mestre. E Jesus passou ali em Jericó e viu Zaqueu, porque ele era pequeno em estatura, ele tinha que compensar, né? E aí, o que você está fazendo aí? Não está escrito assim, né? Desce daí, porque hoje eu vou ter na tua casa. E a palavra do Senhor vai dizer, né? Deixa eu abrir aqui. Coloca aí em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo
Anda rápido, anda rápido. Versículo 9. Lucas 19, 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. E voltando lá para Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus alcança Zaqueu. Nunca mais Zaqueu é o mesmo. Homem rico, tinha tudo, mas foi alcançado pelo testemunho do Rei dos Reis, que passou alcançando pessoas dos mais diversos níveis, situações das mais complicadas. E essa mulher, nesses 6.111.200 minutos, essa mulher sangrava. Mas essa mulher, ela tomou uma atitude de fé e tocou em Jesus. E quando tocou em Jesus, Jesus fala para os seus discípulos: quem me tocou? Toque aí no seu irmão do seu lado aí. Agora toque de olho fechado. Quem está atrás sabe com quem está tocando, né? Mas aí, pastor Tiago, imagine o senhor em uma multidão de cerca de 5.000 homens, e não era assim como está, cada um no sua cadeirinha, é todo mundo apertado, ó, não dá para passar nem o vento. Você identificar olhando para trás quem te tocou, impossível. Ah, mas foi Jesus, Jesus saberia. É mesmo? Esqueceu que Jesus também veio em carne e que o Pai proporcionou realmente ele passar situações que são inerentes a nós seres humanos? E muitas das vezes o Senhor quer ouvir de nós o que nós queremos. E quando Jesus tocou nas vestes, peço aos jovens que não fiquem no celular e nem conversando, senão eu vou dar nome, fazer igual apóstolo, porque atrapalha a pregação. E é até uma falta de reverência com a palavra do Senhor. Então, ele já me atrapalhou, tá vendo? Então, quando aquela jovem tocou na veste, aquela mulher tocou na veste de Jesus, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 29, que 30, que ele saiu virtude, poder de Deus. Muitas das vezes tocamos em algumas pessoas e parece nada acontecer, mas tocamos em outras e parece que flui aquilo que nós, por misericórdia, recebemos do alto, unção que cura. E muitas das vezes quem tem o operar de maravilhas, ele sabe qual a pessoa que está recebendo de forma imediata a cura. E o toque é diferente, mas não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. Mas mesmo assim Jesus sentiu sair poder dele. E aquilo deixou aquela mulher numa situação que ela estava temendo e tremendo pelo que acontecesse. Mas o próprio Senhor perguntou: quem me tocou? Ele olhou até ao redor para ver, mas ele queria ouvir. E aquela mulher estava diante da verdade. E no versículo 33 vai dizer que prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A verdade, falando a verdade para a própria verdade. Sabe? É a verdade querendo ouvir o que estava no coração daquela mulher, que disse assim: ó, meu tempo findou, chega de sofrimento. Mesmo que eu morra, eu quero tocar no Jesus. Basta um toque, eu quero ser curada. Mesmo que eu morra,
eu não quero ficar mais isolada. E muitas das vezes, quando estamos lá no mundão, não sabemos administrar isso. Ficamos muito preocupados com a lei, porque quem é do mundo vive conforme a lei, e só tem a lei para oferecer. Mas aqui estamos na dispensação onde Jesus não tinha ainda cumprido o que ele veio para ser comissionado a fazer, se colocar como maldito pela minha vida e pela sua vida, e abrir uma oportunidade para que hoje nós fôssemos remidos e salvos por Ele. Uma impura com medo de tocar num santo. Assim somos nós. Às vezes ficamos lá no mundão, e quando fala que tem solução sim para um drogado, tem solução sim para um ladrão, tem solução sim para uma prostituta, nós nos sentimos indignos, e é isso que o diabo faz. Porque quem está lá no mundo, ele nos julga o tempo todo, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Jesus veio para salvar. É bem verdade que vai chegar o ponto que Ele vai vir para ser o nosso juiz, para reinarmos com Ele. Mas esse período é o período que Ele veio tentar fazer com que todos tivessem as escamas dos olhos tirados e recebessem não somente a bênção como cura, como libertação, mas principalmente a salvação da alma. E essa mulher ela ficou numa situação que ela ficou preocupada, assim como Zaqueu, mas Zaqueu decidiu romper e correu em direção a deixar para trás todo obstáculo, tudo que apontava para uma possível punição. Zaqueu não pensou duas vezes em tomar uma atitude de ter encontro com Jesus, de se expor a verem um coletor de impostos em cima de uma árvore. Olha que situação mais vexatória. Mas ele disse: não, eu vou ter um encontro com o Senhor. E essa mulher também, eu vou tocar, apenas um toque é o suficiente, mesmo que eu seja punida, mesmo que me reconheçam no meio dessa multidão, porque eu estava isolada, mas sabiam, chegou a notícia. Quando estamos no mundo, estamos prestes a entregar nossa vida ao Senhor, nós ouvimos notícias e as pessoas dizem: você vai mesmo para essa igreja? Você está gostando mesmo de estar lá? Você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que você está pronto? Todos os dias, como até aqueles homens, quando ouviu dizer que Jesus ia entrar na casa de Zaqueu, disseram: vai se assentar para comer com um pecador? No mundo lá fora é assim, não tem pena, não tem perdão, porque eles só dão o que eles têm para oferecer. O amor natural, eros, de um homem para o outro, não no sexo, mas de um homem, de um ser para o outro. Mas o amor que o Senhor começa a nos ensinar aqui é um amor ágape, um amor que está acima de todo legalismo, um amor que onde a lei aponta para uma possível morte ou condenação, a fé diz assim: ó, vá. A lei não vá, ela vá. A fé vá, não vá, vá. Enquanto os doutores da lei estão olhando para você e querendo lhe julgar porque você começou a entrar para a igreja, a ouvir a palavra, a mudar a sua rotina, a sua postura como homem e mulher, porque dentro de nós existem feridas que precisam ser curadas. Precisamos de libertação naquilo que ainda nós não entregamos ao único digno, o único capaz de nos transformar. Mas Jesus chega, e quando Ele muda a nossa história, porque no versículo 34, Jesus, Ele diz assim: e Ele lhe disse: filha,
E ele lhe disse: filha. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Você não está entendendo. Ele já começa a chamar aquela mulher que estava pensando que ia ser condenada, que ia ser julgada, que estava tremendo e temendo o mestre. Ele chama com amor e diz assim: filha, a tua fé te salvou. E eu ainda te dou o pacote completo. Vai em paz, recebe a minha paz, que excede todo entendimento. Seja curada deste mal. É assim que Jesus faz quando chega na nossa vida. Ele coloca a mão nas nossas feridas e nos cura. E aí pega de novo e diz aqui, ó: agora com uma boa filha, vai e segue na minha paz, porque a minha paz agora vai fazer parte de você. Lá fora falam, né, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Na lei, na primeira aliança, a lei de Moisés. Na segunda aliança, o Senhor deixou o templo para habitar dentro de nós. Ó que peso de responsabilidade, tendo o próprio Deus morando dentro de cada um de nós. É muito mais difícil, irmãos. É uma responsabilidade maior, porque naquele tempo precisava tocar nas vestes do Senhor. Hoje você não precisa tocar. O próprio Deus está habitando dentro de você. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Somente Ele. É bem verdade que nas dispensações todas teve uma importância. Dispensação da obediência. Todas têm importância até chegarmos à graça na qual vivemos hoje. Mas enquanto ela achou que ela ia sucumbir na lei mediante a toda aquela multidão, a fé que fluiu dentro dela, em Cristo Jesus, fez ela esquecer por alguns momentos da lei e entender que o Jesus a que ela tocou era maior do que a lei, maior do que Moisés. Abram em Gálatas, pessoal da mídia, capítulo 3, a partir do seu versículo 7. Diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Foi o que Jesus chamou Zaqueu. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldade, porque está escrito: maldito todo aquele que não pertencer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela, viverá. Olha a importância dos dois, tanto da fé como da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo.
Mas digo isto, que tendo isto o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que toda a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. A fé em Cristo foi manifesta através dessa atitude de fé, dessa decisão, porque enquanto a lei apontava por um julgamento e por uma possível morte, a fé que brotou de dentro do coração, tanto de Zaqueu, como para aquela mulher do fluxo de sangue, apontou para uma graça redentora. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fosse batizado em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Isto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem há fêmea, porque todos sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Diante de Jesus, aquilo que era uma possível punição se tornou uma adoção de Jesus, que ele chamou de filha. E eu queria que você se colocasse de pé, porque isso foi o que Deus